André. Pessoal, então vamos. Você consigo colocar aí? Você quer que coloca? Colocar o quê? Ah, aqui, ó, gerenciar a gravação. Eu tô gravando no meu OBS mesmo. Ah, sim, sim. Entendi. Posso começar então? Ah, então vamos iniciar então, pessoal. Agradecer aí a presença, né, de todos aí para a apresentação, né, do trabalho do Paulo. Só para lembrar, tá? Você vai ter até 20 minutos, tá, Paulo, para fazer sua apresentação. Depois a gente abre para também 20 minutos, tá? Da arguição da banca, tá? E depois da arguição da banca, a gente também pode abrir para caso, né, alguém também do pessoal que está assistindo aí, né? Se alguém quiser também comentar ou fazer também alguma arguição. Aí depois desse momento, a banca ela sai, tá? Para fazer a deliberação aí, a gente volta para para nossa para a sala aqui para a gente conversar. Aí eu já vou até tanto o Mauri quanto o Eduardo, vou ver aqui como que a gente faz, tá, Mauri, para a gente ir para uma outra sala e fazer aqui a deliberação. Talvez lá no Teams eu abra uma outra conferência lá só para deliberação, tá? Mas aí eu coloco lá para vocês, beleza? Então é isso. Vou Sim. desligar a câmera aqui também, tá, Paulo? Para Beleza. você apresentar aí com mais tranquilidade e assim que você terminar, a gente volta. Então, Ok. boa apresentação aí, obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu trabalho ele é uma logística no futebol brasileiro, né? Então é uma análise dos impactos das viagens no desempenho dos times, fisicamente falando, e uma proposta de calendário ajustado. Meu orientador da PUC é o Daniel Capanema, tenho dois co-orientadores, o André Jacinto da UFMG e o Rony Santos da UFBA. Como introdução, eu trago aqui que o calendário da CBF foi escolhido de 2018 por conta da minha base de dados. Ele impõe um acúmulo de viagens muito grande, tendo mais de 60 mil quilômetros a vários clubes, por exemplo, o Ceará, o Sport, e os deslocamentos extensos, eles elevam o desgaste físico dos atletas. Esse estudo busca, então, correlacionar as distâncias percorridas e o desempenho físico, e o calendário oficial será a base para todas as análises e comparações. As motivações, então. Principalmente a simetria dos deslocamentos. Enquanto alguns clubes percorrem 60 mil quilômetros, outros percorrem menos que 25 mil. Então a diferença é que pode chegar até 40 mil quilômetros totais, que é o bastante para dar uma volta inteira no globo terrestre. O calendário oficial ele é sorteado aleatoriamente, sem critério geográfico, então a logística, os custos e o desgaste dos atletas ficam totalmente fora da equação. A regra de 2 mandos consecutivos dentro ou fora de casa, ela limita grandes sequências, mas ela pode ser melhor explorada como alavanca para redistribuir os times, os quilômetros viajados pelos times. Então, o objetivo é medir o impacto da quilometragem viajada nos indicadores que temos de GPS, gerar um calendário otimizado seguindo as regras da CBF, comparar o otimizado com o oficial. Que como justificativa, principal, o Brasil tem a dimensão continental. Ou seja, na Série A de 2025, que é a atual, nós temos duas equipes de Fortaleza que está no norte do país, enquanto nós temos, por exemplo, duas de Porto Alegre. É uma viagem que seria de 3.215 quilômetros, que é uma distância, por exemplo, de Lisboa a São Petersburgo. É uma viagem continental que é feita numa competição doméstica. A quilometragem dos times, além dela ser muito elevada, ela mostra uma disparidade muito grande das regiões. Enquanto as mais periféricas, os times como Ceará, Sport, Vitória, elas viajam muito mais. Por exemplo, Ceará que viaja 76 mil quilômetros, enquanto Palmeiras viaja 25. É uma disparidade que pode chegar até 3 vezes mais. E aqui uma outra justificativa é a hegemonia do Sudeste. Desde que o campeonato é
turno e retorno desde 2003, nenhum time fora do Sudeste ganhou, sendo que em competições com menos jogos, como Libertadores, Copa do Brasil, até mesmo Mundial de Clubes, os times tiveram êxito. Aqui eu trouxe também uma entrevista onde o treinador do Internacional, Roger Machado, ele abre aspas. Eu acordo de madrugada e não sei nem que cidade eu estou. Essa entrevista saiu no dia 26 do mês de maio agora, então ela é super quente. E no mês de maio eles jogaram 7 partidas, sendo 6 delas fora de casa. Como referencial teórico, eu trago 3 principais ideias e uns artigos aqui para fortalecer elas. O impacto das viagens nos desempenhos, onde temos artigos aqui que trata de um estudo multiclubes e de várias equipes, onde eles relatam que deslocamentos acima de 3.000 quilômetros, eles têm as métricas, por exemplo, de distância percorrida, de alta intensidade maior. Porém, o saldo de gols e os pontos por partida eles caem, ou seja, você está tendo mais esforço e menos resultado. E aqui, talvez o principal de todos artigos e ideias para esse trabalho, que é os fundamentos do Traveling Tournament Problem, o problema do torneio viajante, que basicamente é a formalização do problema que nós estamos enfrentando, a formalização do problema de criar calendários, onde todos jogam contra todos. Neste caso, ele tem que ser espelhado, o da CBF. O que isso significa? Vamos supor, o Cruzeiro joga contra o Internacional na rodada 1. O que isso significa? Que depois de todas as rodadas do primeiro turno, quando o Cruzeiro jogou contra todas as equipes, ele vai ter que jogar de novo com o Internacional, só que dessa vez com o mando do Internacional. Então nós temos turno e retorno espelhados. O, o, o artigo do Easton, ele traz várias benchmarks de heurística, sendo Simulated Annealing o que teve a melhor execução, com desvio médio de 1 a 3% do ótimo conhecido. Lembrando, o ótimo conhecido é de torneios de 8, 10 equipes, não passando disso por causa do grande custo computacional. Por exemplo, não seria possível fazer um algoritmo ótimo para 20 equipes. No trabalho dele, ele coloca o limite de 3 mandos consecutivos, mas isso é um pequeno ajuste que temos que fazer para o nosso calendário, que é de 2. E aqui, os fundamentos do Simulated Annealing, que é definido pelo artigo do Kirkpatrick. Ele é um algoritmo de busca estocástica, ou seja, ele tem um Q de randomização, e onde cada iteração do algoritmo ele aplica pequenas perturbações na solução atual. O que isso significa? Vamos trazer isso para o nosso problema. Imagine que nós temos o calendário completo. Então, nós temos todos os jogos das 38 rodadas. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, da rodada 10. A Chapecoense jogou contra o Fluminense. E se em vez da Chapecoense jogar contra o Fluminense inverter de mando contra a Chapecoense, isso teve um impacto na distância total? Se sim, ele aceita. Mas se não, ele também pode aceitar. Porque o Simulated Annealing, ele evita locais ótimos, porque nós queremos uma otimização global e não local. Para ele poder aceitar, mesmo sendo uma condição pior, ele está sujeito a uma probabilidade exponencial, onde a diferença do custo com o novo custo está dividido pela temperatura. O que é essa temperatura? É um valor que o programador coloca, no caso desse estudo foi de 20.000, e a cada iteração essa temperatura vai diminuindo um pouquinho. Ou seja, nas primeiras interações, mesmo que seja uma piora, ele aceita muitas vezes, por causa que ele está evitando os ótimos locais. Por exemplo, uma abordagem de algoritmo guloso, onde sempre busca o vizinho mais próximo, ele nas primeiras iterações ele vai trazer sim uma grande melhoria, mas ao decorrer do tempo ele não vai fazer uma melhoria global. Então o Simulated Annealing se mostra muito bom nesse sentido. Este algoritmo é amplamente validado, com vários e vários artigos sobre, principalmente na parte logística, e no problema do torneio viajante, nós também temos vários artigos retratando ele, com desvios, como eu falei no slide anterior, de 1 a 3% dentre os ótimos conhecidos.
Metodologia, então, na análise de desempenho, como que ela se deu? Foram recebidos os dados fisiológicos de uma equipe da Série A de 2018, disponibilizados pelo fisiologista da equipe. Então, nós temos os dados do GPS, que dá distância total percorrida, distância em alta intensidade, além da métrica TRIMP, que é uma carga de treino baseada em frequência cardíaca, que ajuda a medir o desgaste, e o PSE, que é uma nota de esforço percebido pelo atleta, podendo de 0 até 10. Ou seja, se o atleta achou que foi muito desgastante, ele vai colocar 10, e se ele achou que foi pouco desgastante, vai aproximar de 0. Além disso, as viagens elas foram separadas em 3 ramos. As viagens curtas, que é até 500 km, as viagens médias, que são de 500 a 1000 km, e as viagens longas, que são acima de 1000 km. Por que isso e não em horas de deslocamento? A logística do futebol brasileiro ela é muito específica. Nós temos, por exemplo, a cidade de Santos, que eu gosto de dar esse exemplo. A cidade de Santos não tem um aeroporto. Então, sempre que um time vai jogar contra o Santos, ele tem que pegar um voo para São Paulo e fazer o deslocamento de ônibus. Lembrando, essa deslocamento de ônibus em dias vai demorar 1 hora, em dias vai demorar 3, então é muito difícil de você metrificar isso em tempo. Além do fator que apenas um time na Série A brasileira tem um avião próprio, que é o Palmeiras. Então os times estão sujeitos por exemplo, voos com escala. Eu trago o exemplo da viagem de Fortaleza a Porto Alegre, que é a maior viagem. Ela só tem uma empresa que faz esse voo sem escalas. Então, assim, é muito difícil você colocar isso em horas. Uma vez que nós temos esses dados, nós buscamos então correlações, né, para verificar se as viagens longas aumentam o TRIMP, o PSE, além de buscar correlação com o desempenho físico, por exemplo, distância total percorrida e distância em alta intensidade. Já na geração do calendário em si, foi aplicado a teoria do torneio viajante espelhado, com 20 times, 38 rodadas, ida e volta. Lembrando, turno e retorno espelhados. É uma restrição de no máximo 2 jogos dentro ou fora de casa e com o objetivo de minimizar a distância total dos times completa. Poderia ter outros critérios de aceitação. Se eu quisesse minimizar um time em específico, poderia usar outra regra de custo. Então, a geração do calendário, ela foi inicialmente foi criado um calendário estilo round robin, né? Você pega os 20 times e fazem eles jogar todos contra todos, até que todos jogam contra todos. Você espelha isso, você tem todos jogando contra todos, mas isso obviamente vai estar longe do ótimo. Vários times vão jogar várias partidas dentro de casa. Então aí entramos com o Simulated Annealing, que eu vou melhorar aqui. Então nós temos aqui o Round Robin, espelhamos ele, e aí nós temos esse calendário como o melhor. E aqui começamos o Simulated Annealing em si. A cada interação nós trocamos, por exemplo, o mandante, o visitante, como eu falei, ou podemos trocar completamente o time. Uma vez o Internacional está jogando contra o Chapecoense. Em vez de jogar contra o Chapecoense, jogar contra o América Mineiro. Mudou? A função custo? Melhorou? Piorou? Então, nós podemos aprovar ou não, baseado na função exponencial que eu expliquei anteriormente. Onde você pega o custo dividido pela temperatura e lembrando, nas primeiras iterações você tem uma chance maior de aceitar isso, né? Porque você está fugindo dos ótimos locais no início e ao decorrer da execução eles têm menor probabilidade. Outro ajuste que foi feito, mas que logo foi descartado pelo desempenho, foi buscar a troca de mandante e visitante, buscar o vizinho mais próximo. Uma sugestão até do orientador Daniel, mas que ao longo prazo os resultados pioram, então ele ser completamente estocástico foi o que teve melhores resultados. Aqui um exemplo de como a iteração da seed escolhida, lembrando
por ele ser aleatório, todas as vezes que você rodar esse algoritmo, ele vai dar um resultado diferente. Então eu rodei 30.000 seeds, escolhi aquela com menor distância total dos times e abri ela aqui para execução. Por exemplo, na iteração 21, nós estamos trocando os times Corinthians por São Paulo. Às vezes fica pouco intuitivo. Pô, Corinthians e São Paulo, elas são da mesma cidade, então não vai dar melhoria nenhuma. Mas ele foi aceito essa mudança pelo fator randômico daquela função exponencial. Outro exemplo aqui que nós podemos dar é a mudança do time de casa contra fora de casa. A partida era Fluminense contra Chapecoense. Se você mudar de Fluminense para Chapecoense para ser Chapecoense contra Fluminense, ela aceitou em busca da função custo. Um outro interessante aqui é você pegar o jogo de Cruzeiro Atlético. Você troca os mandos. Ambos os times são de Belo Horizonte, então não faz sentido ser pelo custo, mas ele aceitou pelo fator randômico. E também tem aqueles que, mesmo com o fator randômico, não passam. Quando você troca os times Atlético Paranaense e Vitória, ela não aceita nem passando na função exponencial. Os resultados aqui da parte fisiológica, eles são pouco expressivos, muito por conta do baixo número de dados, né? Uma temporada só de apenas um time, mas a gente consegue ver algumas pequenas mudanças. Realmente as viagens longas, os jogadores correm mais, o que dá uma correlação com os artigos citados, mas é muito difícil afirmar alguma coisa estatisticamente. Mas percebemos que nas viagens longas o PSE aumenta, o TRIP aumenta, mas não é linear comparando com as viagens médias, por exemplo. Então é muito difícil fazer qualquer conclusão sobre essa pequena amostragem de dados. Já os resultados da otimização de calendários, esse sim é bem mais expressivo. Aqui nessa tabela nós temos as distâncias pelo calendário da CBF de 2018 e aqui o otimizado. Vou pegar aqui o time do esporte, que foi o mais otimizado. Ele reduziu 17 mil quilômetros, uma redução de 26%. 17 mil quilômetros é praticamente o que o Palmeiras viajou na temporada inteira. Então, assim, é uma mudança extremamente significativa. Já que nessa outra tabela, eu trago o número de viagens longas, médias e curtas, naquele padrão 500, 500 a 1000 e acima de 1000. Nós diminuímos as viagens longas, passou de 286 para 219, diferente de 67. Nós diminuímos também as viagens médias, 145 para 122, e aumentamos as curtas, que é o que a gente quer fazer. Passou de 233 para 278. Note que se você somar todos dessa tabela oficial da CBF, vai dar um número diferente do otimizado. Por que isso? Porque muitas vezes os times podem ficar na mesma cidade. Por exemplo, se está jogando o Cuiabá, ele vai jogar contra o Flamengo. E na próxima rodada, ele vai jogar contra o Fluminense. Ele ficou na mesma cidade, então não foi necessário fazer uma viagem. Então nós reduzimos em 45 o número de viagens. Os resultados aqui, de uma maneira mais visual, nós mostramos que os times mais periféricos à região sudeste foram os mais otimizados, lembrando que todos os times foram otimizados de alguma forma, e a equidade foi maior, né? Você tem uma menor discrepância dos outliers em relação aos outros, que é o principal intuito do projeto. Como conclusão, o Simulator Annealing ele tem a eficiência comprovada, né, gerando calendários quase ótimos para 20 clubes em 4 segundos. Então, assim, ele é leve e tem um impacto muito grande. O impacto logístico teve muitos quilômetros poupados, significam mais horas de recuperação. Como o orientador André ele gostava de falar disso. Quanto menos horas viajando, significa que é mais horas do cara treinando. Vamos supor, uma viagem de Fortaleza até Porto Alegre. Se for um voo direto, ela é em média 6 horas. Então você coloca uma hora para chegar no aeroporto, uma hora para sair do aeroporto, deu 8 horas total. O jogador perdeu o dia. Então você tem um dia a menos do jogador treinando. Então
a ideia de reduzir as viagens é para deixar o atleta em rendimento o maior tempo possível. A equidade regional, né? A gente redistribuiu os deslocamentos, então se alivia a vantagem que o Sudeste tinha perante as outras regiões, e o impacto, que é um baixíssimo custo computacional e uma melhora concreta, podendo ter uma maior justiça esportiva, elevando o nível do espetáculo, tanto para torcedores quanto para atletas. Para trabalhos futuros, seria necessário expandir a base de dados, né, para que a gente possa fazer uma relação melhor do desempenho dos atletas e o desgaste deles, e com uma melhor ideia do desgaste dos atletas, mudar a função custo, né? Uma vez que, em vez da função custo ser meramente a distância percorrida, pode ser o desgaste dos atletas. E podemos depois validar e refinar isso com o desempenho dos times em campo, como resultados e a distância percorridas por esses times. Esses aqui são os 3 artigos que eu trouxe no referencial teórico. E muito obrigado. Esse é meu projeto. Beleza, Paulo, cravado os 20 minutos. Parabéns aí pela organização aí, né? Ficou exatamente com 20 minutos a apresentação. E aí eu já vou passar. Eu só vou mudar de tela aqui um segundo. Beleza. Aí eu vou passar agora, né, para a arguição da banca. Vou começar com o professor Mauri. Aí vocês organizam aí, né, o Mauri, depois o Eduardo Paraíso aí para as questões. Daniel, ficou baixo. Não escutei. Quem que vai começar? Desculpe. Pode ser você, Mauri. Não sei. Então, obrigado pelo convite e pela participação. O Paulo, parabéns pelo trabalho. O Paulo já apresentou para mim na minha disciplina, que é a otimização, ele já apresentou. Ele falou que estava fazendo o trabalho final nosso na verdade é outro, né, Paulo? Mas ele comentou que o TCC dele era Simulate Annealing, e ele falou, não, então apresenta para a gente, porque eu apresento o Simulate Annealing na disciplina. Então, já conhecia, trabalho muito bom. Não precisa... Deixa eu só compartilhar aqui. Não precisa anotar nada, viu, Paulo? Porque eu vou te mandar aqui os documentos. Deixa eu só achar. Vou te mandar os documentos aqui. Estão vendo minha tela? Vou te mandar os documentos aqui, tanto o PDF do artigo com os comentários, quanto esse arquivo aqui, que eu vou me guiar, tá? Então, você não precisa anotar nada, não. Só comentários gerais mesmo, tá? Específicos eu não vou abordar, não, porque está lá no documento. A primeira coisa, Paulo, eu não gostei muito da estrutura do artigo, sabe? Olha, vocês estão vendo o artigo aí, se não estiver vendo, você me fala. Eu achei um resumo detalhado demais, acho que não precisava, ficou até muito longo, tá vendo? E a estrutura também eu não gostei muito, porque você fez uma introdução aqui, aí depois, na sequência, veio um referencial teórico, que mais parece uns trabalhos relacionados, né? Referencial teórico, você teria que apresentar o problema lá dos torneios e apresentar o Simulate Annealing, né? E aí, na sequência, repare, a metodologia, né? E ficou uma metodologia muito extensa mesmo, que não é bem essa a ideia da metodologia. Inclusive, na metodologia, você justificou o trabalho, né? Não é lugar para justificar. E apresentou também a sua abordagem nessa página que vocês estão vendo aí. Dá para ver a apresentação da sua abordagem, né? Como que você tratou a função custo. E aí, nesse sentido, eu senti falta de você ter uma modelagem mais formal, igual a gente faz lá na disciplina, maximizar F sujeito a. Eu senti falta disso.
Deixa eu ver se dá estrutura. Então, eu acho que você poderia dar uma olhada aí nessa estrutura, né? Modificar um pouquinho. Tá? Uma outra coisa, deixa eu ver aqui. Nesse sentido, tive uma certa dificuldade, apesar que eu já conhecia, né, o problema de apresentar os parâmetros. Você falou que você fez várias simulações, não foi isso, Paulo? Foi. Pois é. Tá certo, porque o certo é você rodar várias vezes mesmo. Mas aí eu tive dificuldade de entender quais parâmetros você variou, né? Uhum. Então, não ficou tão claro assim na leitura que a gente fez, que eu fiz aqui, tá? E aí, algumas afirmações fortes que você faz também, não é bom fazer em texto técnico-científico, não, muito próximo do melhor conhecido, métodos exatos, né? Isso é bem complicado de você cravar, tá? Deixa eu ver aqui. Você falou que você fez o teste estatístico ali, você fez o ANOVA, né? E aí não detectou diferença significativa. Você poderia ter feito um outro teste estatístico, né, para ver se dava alguma diferença. Mas isso tá bem aceitável, considerando que é um TCC, né? É um tiro muito curto, né? Só uma observação mesmo. E deixa eu ver aqui. Uma outra, só para a gente terminar aqui, porque, como eu falei, está tudo detalhado aqui nos comentários, no artigo, você vê com seu orientador. O que eu achei, você tem que considerar aquilo que eu já comentei na sua apresentação na disciplina, não considerar campeonatos intermediários, né, a Copa do Brasil e Libertadores. Porque se você otimiza para de um domingo a outro, você continuar em Belo Horizonte, e se no meio do caminho você tem a Copa do Brasil lá em Fortaleza, né? Não adiantou nada, certo? Mauri, o motivo disso não ser possível é porque, pela função de Copa do Brasil e Libertadores, você não sabe quais equipes vão restar durante a competição. Então, não tem como você prever que o Flamengo na Copa do Brasil vai ter 20 datas. Ele pode ter 3, ele pode ter 20. Então, a ideia de otimizar o Campeonato Brasileiro é porque você sabe quais as equipes e quais as datas você tem do início ao fim. Não há dúvida, não há dúvida disso. Né? Você, considerando um torneio só, você fez o corretíssimo. Eu só acho que cai nesse sentido quando você tem no meio de 2 domingos aí, você tem um torneio distinto, né? Acaba que se você não souber que torneio é esse, que jogo é esse, não adiantou nada, né? Certo. Então, aí, outra coisa também, que é um comentário mais geral, é o seguinte, deixa eu colocar na página aqui. Não tem problema não, senão vai demorar a achar. A modificação, a perturbação que você faz ali no S lá, que é o que o Simulator Annealing analisa, você simplesmente troca o mando, né? Não, eu troco o clube Pois que também. entendi aqui, deixa eu ver. Eu posso trocar ou o mando Tá ou o clube em si. Eu até marquei isso aqui, mas eu não estou achando agora não, peraí. Aqui, achei. Não é aqui mesmo, é aqui mesmo. Movimentações locais, não é isso? Uhum. A cada iteração do algoritmo gera-se uma solução vizinha, né, por meio de uma modificação aleatória simples. Troca-se o mando ou permuta-se duas equipes em todo o primeiro turno. Ok. Lembrando que, vamos supor, se você está alterando em um turno, automaticamente ele está alterando no segundo turno também. Se fez uma alteração na primeira, ele está fazendo uma na 20ª. Uhum. Ok. Então, é isso. Só para terminar, Paulo, a questão da conclusão também, achei uma conclusão muito longa. Quer ver? Vamos colocar lá. Peraí, só um pouquinho. Olha, a conclusão ficou muito longa. Olha para você ver. Você pensar que trabalhos relacionados, trabalhos futuros faz parte da conclusão. Olha o tamanho que ficou dessa conclusão sua, 1,5 páginas. É quase uma conclusão de monografia, né? Artigo, ainda mais se você for para um congresso.
você vai precisar de uma conclusão mais curta. E nem tem por que a conclusão ser mais longa, né? A conclusão ela tem que ser mais sucinta mesmo. Se tiver uma sessão de análise de resultados, você faz isso aí. Tá? Então, para não demorar demais, Paulo, meus parabéns. Eu vou mandar esses 2 arquivos aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Então, tem aqui as observações de pontos positivos e negativos. E o próprio artigo também está cheio de comentários. Ok? Então, basicamente, é isso que eu tenho a comentar. Obrigado. Parabéns aí. Obrigado. Beleza, beleza. Obrigado, professor Mauri. Excelente aí. Muita coisa vai de encontro, né, Paulo? Que a gente já vinha conversando aí, mas prazo também é bem complicado, né? Quando eu chegar A no gente verso final, vai aparecendo muita coisa. Mas obrigado, Mauri. Depois a gente, né, faz outras considerações aqui. O professor Eduardo, para também fazer os comentários, né? Professor ainda não, estou na pós, um dia ainda. Um dia eu chego. Não, mas já quase. Parabéns, Paulo, aí, pelo trabalho. Obrigado. Assim, apesar de eu não gostar, não acompanhar o futebol, eu achei assim, que seria algo bastante interessante. Eu acho que o Mauri, acho que já passou pela maioria dos pontos aí que eu tinha anotado aqui também. Eu só, tipo assim, acho que só 2 pontos que eu colocaria a mais é que você fala do TRIMP e do PSS muito superficialmente. Então, uma sensação que eu tive, já que eu não acompanho, não conheço a métrica, talvez se você detalhasse um pouco mais essas 2 métricas, que é uma que você baseia o trabalho inteiro, acho que você detalhasse um pouco mais cada uma, acho que ajudaria bastante. E eu acho o trabalho muito textual. Eu acho que poderia ter colocado aí pelo menos, igual você apresenta lá na apresentação, aquele resultado lá com a distância percorrida e o otimizado em forma de gráfico. Então, eu acho que poderia ter colocado pelo menos uma nos resultados, mas pelo menos da metodologia, porque a metodologia é aquele, se você for, não sei se você já vai apresentar, se você já virou um artigo, que vai ser um artigo. Normalmente, o pessoal, eles caem em cima, na origem do dado, como é que estão os dados e sua metodologia. Então, talvez uma imagem aí que oriente, que defina melhor essa metodologia e também resultado, eu acho que seria um ponto positivo. Certo. E de perguntas, uma que eu teria que você fala assim, que você até coloca no texto lá, que a dependência, que uma das desvantagens é a dependência de parâmetros, né, que requer calibragem adequada, temperatura, e você fala os parâmetros. Aí eu queria entender como é que você fez essa busca de parâmetros, como é que você fez essa inicialização de parâmetros, porque você não fala isso na metodologia. Cara, eu baseei o meu código. Deixa eu só voltar aqui para o pseudocódigo para mostrar aqui certinho. Eu baseei o meu código porque temos vários trabalhos, vamos supor, otimização de calendário, por exemplo, da MLB, que é um artigo que eu cito. A MLB, ela, por exemplo, ela não tem a restrição de calendário, de tipo assim, tantos jogos fora de casa. Você pode fazer 30 jogos fora de casa de uma vez. Então, eu fui testando na mão. No início do artigo eu não tinha nem ideia. Então, eu coloquei números baixos, tipo 8 mil, 5 mil. E aí eu fui aumentando gradualmente. Eu cheguei ao número, se não me engano, 20 mil ou 30 mil. E aí eu passei disso um pouquinho, não teve melhora. Aí eu fui voltando. Falei assim, ó, eu tô tendo os meus resultados a partir desse de 20. Então foi mais tentativa e erro mesmo. O alfa que eu utilizei, que é o tanto que diminui da temperatura, foi baseado em outros como é que fala? Outros projetos, né? Então é meio que senso comum esse alfa que eu utilizei. Ok. É porque, então, você foi basicamente manual, você não usou Foi nenhuma... manual. É porque eu acho que é uma coisa, pelo menos eu senti falta, porque pelo menos na área, igual quando você vai fazer machine, igual de deep learning, sempre esses hiperparâmetros a gente coloca para tentar fazer uma reprodução disso daí. Então, é uma coisa que eu senti falta. E acho que é isso. De resto, eu acho que o Mauri já ganhou tudo que deveria ter sido falado.
Muito obrigado, Eduardo. Obrigado aí ao Mauri e ao Eduardo. Acho que é importante, né? A gente veio conversando sobre o trabalho, a parte lá que o Mauri colocou. Acho que o Paulo já estava ciente nessa parte de estrutura aí, alguns capítulos ali, de fato estão precisando de, né, uma melhor organização. Essa pergunta também do Eduardo é importante, né? É a maravilha da estatística, você poder ficar tentando e errando e chegar no que você quer, né? Então, assim, é importante você ter um pouquinho mais de formalismo no que você está utilizando, né? Se explicar melhor aí o que você chegou. Talvez eu acho que ele pensou foi até no anterior, que é quase duas coisas, né? Você faz lá uma para mostrar o impacto da distância, né, para o time. Então, aí você olhou lá, ó, esse time que eu estou estudando aqui, para distância pequena, quando ele viajava pouco, ele corria muito, eles tinham trimp. O que é bom para o trimp? Aumentar, diminuir? O que é bom do PSE lá? Então, se falta um pouquinho mais né, de explicação daquela parte, a parte do Simulator da Nilo, acho que já está mais tranquilo a gente entender, mas é importante, né? Se quiser, de fato, né, seguir com isso aí, a gente dá uma organização nisso. Acho que antes da gente ir para a parte de deliberação, quer ver também se tem mais alguém que quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Se não, a gente... Acho que não. Eu vou criar aqui, então, uma reunião. Eu fico nessa call mesmo e vocês voltam? Pode ficar todo mundo nessa, que aí eu vou mandar um link aqui no... Eu vou mandar um link no chat dessa reunião. Aí o Mauri e o Eduardo entram nesse link, por favor. Beleza. Anda do Google Meet? Eu tô mandando aqui no chat nosso mesmo aqui, ó. Tô Tá. mandando aí um link do Teams, aí a gente sai dessa reunião e depois a gente volta para cá. E quem tiver aqui pode esperar que a gente já volta aqui para... Voltamos, Paulo. A gente tem que esperar, só esperar o Eduardo, que eu acho que ele tinha saído Acho e que já voltou. 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 Ô, Paulo, então, a gente conversou, tá, aqui sobre o seu trabalho. Então, assim, é unânime que o trabalho está muito bom, né? A gente tem, o trabalho está bom mesmo. Eu acho que para você entregar ele, mais do que você pensar mesmo em melhorar para mandar para alguma coisa, você deixar também, né, o seu trabalho na biblioteca com o máximo de ajustes possíveis, né? Como você tem um benefício, está apresentando no primeiro dia, talvez você vai ter aí, né, uns 3 dias aí para fazer correções. Eu acho que é importante pegar aí os comentários do Mauri, tá lá no formato texto, do Eduardo também, e fazer os ajustes. Mas, assim, a gente entende que o trabalho ficou muito bom, né? Então, assim, fazendo as correções aí, acho que a gente pode estar ali algo até próximo ali, quase uns 85, 90, que é uma nota muito boa, né? O trabalho tem aí vários aspectos aí que são interessantes, tá? Para um TCC, mas é importante você organizar isso aí para a gente conseguir, né? Então, se você fica, né, tá aprovado, mas acho importante você fazer esses ajustes aí, você enviar o seu texto final com todas as considerações, tá? Então, parabéns aí, ó, você tá ganhando aí uns palminhas, parabéns aí. Muito obrigado Parabéns, aí, Paulo. pessoal que avaliou, também meus amigos que acompanharam, né? Esses últimos dias eu tava até meio monotemático, falando do TCC para todo mundo. Muito obrigado aí por terem comparecido. E é isso, valeu. Show. Obrigado aí aos professores aí que contribuíram aí, né, também, Parabéns, o Paulo, André. Daniel. Aí uma dúvida, Acabei de ô mandar um e-mail, Daniel, tá, Daniel? para Oi. subir o artigo na biblioteca da PUC, até que dia? Para eu saber até as correções e tal. Então, vamos pegar aí até lá para quinta-feira, que aí você tem uns 3 dias aí, é suficiente para você fazer os ajustes. Beleza. Beleza?
Então aí também agradecer também aí o Rony, o André também contribuíram, o Mauri, Eduardo aí, as avaliações, o pessoal aí que participou também. Valeu, Paulo, parabéns aí mais uma vez. Obrigado, Bebe uma pessoal. hoje aí e amanhã você já agarra nas correções. Fechou? Nada, amanhã tem prova de cálculo, Daniel. Então deixa eu beber no final de semana, então. Sexta-feira Comemorar. tem. Valeu. Valeu, obrigadão. Valeu, pessoal. Até mais.